Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Salmo de número 113, por bondade. Hoje de manhã nós ministramos sobre louvar a Deus, bendizer o seu nome, Salmo de número 100. E nós vamos continuar na mesma disposição do Salmo 100, mas agora no Salmo 113, que também é uma expressão de louvor e de adoração ao Senhor. Salmo de número 113. Enquanto os irmãos procuram, bota lá na tela para nós, Sabrina. Nós esta semana recebemos uma ótima notícia. Quantos irmãos estão lembrados do pastor Pascoal, que nós oramos por ele e contribuímos na vida dele? Quantos irmãos? O pastor Pascoal estava num quadro vegetativo. Ele sofreu um acidente alguns meses atrás, teve um AVC na moto e sofreu um acidente entrando num quadro vegetativo. Não conseguia se comunicar, não se lembrava de ninguém. Não conseguia ter uma conversa, ter um diálogo. E esta semana eu recebi do Madruga algumas fotos dele se levantando da cadeira de rodas, conversando, se lembrando das pessoas. E nós louvamos a Deus porque Deus fez um milagre na vida do pastor Pascoal. Nós oramos por ele e eu disse aqui em oração: eu creio, nós vamos ofertar na vida do servo de Deus para comprar aquilo que é necessário para ele, para a sua recuperação. Mas eu creio no milagre de Deus. E está aí, um grande milagre. Está ali ele de pé, ministrando, já com vontade de pregar. Isso é fruto de oração. Nosso Deus ainda opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então nós louvamos a Deus. Obrigado, Sabrina, por este grande milagre na vida do pastor Pascoal. Agora em julho nós vamos com alguns irmãos visitá-lo lá, um bate-volta para visitá-lo e lá ver, conversar com ele e passar alguma coisa para ele também. Nós vamos em poucos irmãos para lá, mas nós queremos ir lá dar um abraço nele. Quantos acharam o Salmo 113? Digam amém. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Em algumas traduções se inclina. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Sente por bondade. Meus irmãos, o Salmo 113 até o Salmo de número 118 compõem uma rica série de louvores a Deus, com 6 salmos chamados de Hillel, que significa louvor. E esses salmos eles eram entoados na Páscoa, na festa do Pentecoste, como também na festa dos tabernáculos. Mas eles tinham um grande significado na Páscoa. Tanto é que os salmos 113 e 114 eram entoados antes da Páscoa. O 115 ao 118 depois da Páscoa. Nós ainda encontramos uma série de hiléus, louvores ao Senhor, como o louvor dos cânticos dos degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo de número 136. E os louvores finais, ou hiléu final, que é o Salmo 145 até o Salmo de número 150.
O salmista, no Salmo de número 113, nos 3 primeiros versos, ele chama o povo a louvar a Deus. Ele chama os servos a bendizer ao nome do Senhor, como no Salmo 100, que o salmista também faz um convite para que possamos celebrar com júbilo ao Senhor. E o verso 4 até o verso 9, o salmista dá os motivos para se louvar ao Senhor. Dentro deste salmo nós encontramos 2 doutrinas fundamentais: a transcendência e a imanência de Deus. Transcendência é uma linha de pensamento teológico que destaca um Deus que está acima de tudo e de todos, separado da criação. Ele é infinito, ele é independente, ele não está limitado ao universo, dando ênfase à superioridade de Deus e ao fato de ele ser incomparável. Quando nós falamos acerca da imanência de Deus, nós falamos acerca do relacionamento de Deus com a sua criação. Deus está presente e atuante na sua criação, dado a conotação ao relacionamento que ele tem com o homem, a intervenção que ele tem na história e o fato de ele ser o sustentador de todas as coisas. Logo, a ênfase se dá num Deus próximo e acessível. Os 3 primeiros versos, o salmista convida, chama, convoca os filhos de Deus a bendizer, a louvar ao nome do Senhor. E servos aqui no verso de número 1, se refere àqueles que foram alcançados, se refere àqueles que foram remidos, e todos aqueles que foram remidos e alcançados, logicamente se tornariam servos obedientes ao Senhor. Os 3 primeiros versículos destacam um contínuo envolvimento com louvor a Deus, e envolve pessoas, verso 1, servos do Senhor. E envolve tempo, verso 2, agora e para sempre. E 3, envolve o espaço, verso 3, do nascer até o pôr do sol. O verso 1 destaca que aquele que pertence a Deus deve louvá-lo, deve adorá-lo, deve glorificar ao nome dele. O verso 2 destaca que este louvor, que esta adoração, ela é contínua, não se acaba, não se finda. E o verso 3 destaca que o louvor se inicia desde o primeiro momento da consciência, quando se acorda pela manhã, até o último momento acordado antes de dormir. E louvar a Deus, ou adorar a Deus, não é circunstancial. Louvar a Deus não é uma ação que precisa de circunstâncias para fazê-lo. Louvar a Deus ou adorar a Deus é um estilo diário, é um estilo constante e um estilo permanente de vida. Eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, independente das circunstâncias que eu passo, independente do caos que eu possa atravessar, independente das provações que eu possa atravessar, eu louvo a Deus, porque louvar a Deus é estilo de vida, adorar a Deus é estilo de vida, permanente, constante e diário. Se os 3 primeiros versos destacam um chamado a louvar a Deus, os próximos vão destacar o motivo de se louvar a Deus. Por que que eu louvo? Por que que eu adoro? E nós temos muitos motivos para glorificar a Deus, para adorar a Deus,
Mas o salmista vai destacar alguns destes motivos. No verso 4, o salmista destaca a soberania de Deus. Eu louvo a Deus por quê? Porque Ele é exaltado, está acima de todas as nações, e a sua glória está sobre os céus. Então eu louvo a Deus e adoro a Ele, porque de fato Ele é soberano. Eu louvo a Deus e glorifico a Ele, porque Ele é incomparável. O salmista dá ênfase que ninguém é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que está sentado sobre um trono, como Isaías viu no capítulo de número 6. Mas o salmista revela algo que mexe com a minha alma e que me chama a atenção, porque um Deus transcendente, um Deus exaltado, um Deus soberano, um Deus incomparável, se inclina, se curva para ver os que estão na terra. E a maneira figurada do verso 6 mostra que o nosso Deus se inclina para ver o seu povo, para examinar o seu povo. O inclinar aqui não é se igualar, o inclinar aqui é atender. O inclinar aqui não é se comparar, o inclinar aqui é ouvir. E quando nós reparamos para o verso 3, nós vemos que um Deus que, embora exaltado, Ele se inclina para ver e também para agir. O Salmo 40, verso 1, inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Deus se inclina para ouvir. Salmos 34 e verso 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos, inclinados ao seu clamor. Ideia de atenção ativa. Deus não é distante, Ele está atento. Deus não está longe, Deus está atento e inclinado para ouvir o meu clamor. Isaías capítulo 57, verso 15. Habito no alto e santo lugar, mas também com os contritos e abatidos ou quebrantados de espírito. E nós temos uma conexão perfeita com o Salmo 113. Deus é alto, transcendente, mas habita no coração dos humildes, imanente. Um Deus transcendente que está ativo na vida daqueles que têm coração quebrantado. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Tenho visto a aflição do meu povo, desci, me inclinei para livrá-lo. No chamado de Deus a Moisés para libertar o seu povo, a ideia de inclinar-se nesse texto vira ação. Deus desce para intervir na aflição do seu povo. Esse entendimento é necessário, porque Deus não tem um corpo como o nosso, Ele é espírito. Não tem um espaço na terra, um espaço no universo que Deus não esteja presente. Nada segura Deus. Isaías no capítulo 42 diz que Ele não tem conselheiro, que Ele fez todas as coisas, que Ele criou a água, bota a água na concha da sua mão, porque nada segura Deus, nada tem o poder de deter a Deus. Agora um Deus que está acima de tudo, que é o Rei do universo, o construtor da história, o construtor dos planetas, se desce, se inclina para ouvir o clamor e o louvor da igreja. Filipenses capítulo 2
versos 6 e 8, esvaziou-se a si mesmo. Nesse texto de Filipenses, nós temos a maior expressão, a maior virtude desse inclinar. Deus se aproxima ao ponto de se fazer homem em Cristo. Ele se inclinou, ele se inclinou, esteve com os homens, sofrendo as mesmas intempéries, passando pelas mesmas tentações, sofrendo os mesmos dilemas, sofrendo as mesmas perseguições, mas em tudo ele não pecou, em tudo ele não falhou, em tudo ele não cedeu, ele se inclinou, e inclinado foi para a cruz, e na cruz sentenciou a nossa vitória. Por que eu devo louvar? Por que nós nos reunimos num culto como esse para adorar a Deus? Por que eu saio de casa num domingo à noite, podendo fazer outra atividade, para bendizer ao nome do Senhor? Por que eu não podia exercer outra atividade, pegar a minha família e ir para um shopping, e comer alguma coisa em determinado lugar, fazer alguma atividade social em família? Mas por que eu saí de casa, às vezes com o coração arrebentado, a alma dilacerada, mas venho para cá? Por quê? Por que eu venho louvar? Por que eu devo louvar? Por que eu devo adorar? Porque Ele é excelso, porque Ele é transcendente, porque ninguém é como Ele. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, e Ele inclusive está se inclinando para ouvir os contritos e quebrantados de coração nessa noite. Agora pense comigo, Emídio, um Deus tão grande, que se inclina para ouvir um glória a Deus. Um Deus tão grande que se inclina para ouvir um louvor. Um Deus tão grande que enquanto o grupo de louvor está cantando e conduzindo a igreja em adoração, o povo está com o coração quebrantado e contrito, e Deus está recebendo como incenso, aroma suave, a tua adoração. E Deus está recebendo no trono o teu louvor, inclinado para ouvir o teu louvor, inclinado para ouvir a tua adoração, inclinado para receber o teu glória a Deus, inclinado para receber o teu aleluia. Eu não venho para cá para passar um tempo, porque aqui não é lugar de passar tempo e nem de perder tempo. Eu me reúno com os meus irmãos, porque o meu objetivo é adorá-lo. Por que eu devo louvar a Deus? O Salmo 100 no verso 3 me dá um motivo redentor de louvá-lo. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pasto. Só se curva para adorar a Deus quem teve um encontro com o sumo pastor. Só se curva para render glória a Deus quem se tornou ovelha do seu pasto. Ele me escolheu, Ele me achou, e por isso que eu fui encontrado por Ele para adorá-lo em espírito e em verdade. Por que eu devo adorar a Deus? Por que eu devo bendizer ao Senhor? Como eu falei, eu não preciso de circunstâncias para adorá-lo, eu só preciso dEle. Eu só preciso da presença dEle, reconhecê-lo como Salvador e Senhor da minha vida. Por que eu devo louvar a Deus? Quais são as motivações para bendizer ao nome do Senhor?
Quais são as motivações para glorificar a Deus? O salmista está apresentando, porque Ele é grande, porque Ele é excelso, porque Ele é soberano, porque Ele é incomparável, porque Ele se inclina para ouvir a nossa adoração. Cadê você que veio adorar a Deus nessa noite? Cadê você? Se você pode, 1 minuto de glória a Deus misturado com aleluia. Toramagachoramahai. Cadê você que saiu de casa neste dia, que veio para o culto, para cultuar mesmo, que veio para o culto para apresentar culto a Deus? Você não veio apresentar qualquer coisa aqui não. Você não veio apresentar um continho de fada aqui não. Você veio apresentar culto a Deus. Você veio apresentar louvor a Deus. Você veio apresentar adoração a Deus. Você não veio para cá para cruzar os braços e ficar com a carona fechada, olhando para mim, olhando para o grupo de louvor, como se aqui fosse qualquer coisa. Aqui é casa de Deus, lugar de culto, lugar de adoração. Levante a tua mão lá em cima, dê a maior glória a Deus nessa noite. Será que há motivos? Será que há motivos? Será que há motivos para você glorificar a Deus? Será que há motivos para você levantar as suas mãos para o céu e glorificar a Deus? Será que há motivos para você dizer obrigado, meu Senhor? Será que há motivos para você dizer toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti? Enquanto tem alguns que são como Marta, que estão preocupados com a casa, tem outros que são como Maria, estão aos pés de Jesus. Eu quero adorar, 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 eu quero. Será que há motivo? Será que há motivo? Será que há motivo de você render glória a Deus desta noite? Ele se inclina para ouvir. Em Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, Paulo expõe um louvor a Deus, uma adoração que vem do profundo da alma, de um coração que entendeu o que é adorar em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. E ele expressa este louvor dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? E daí ele finaliza dizendo: porque dele, porque dele, porque dele, porque dele, porque dele, porque dele, e por ele, e por ele, e por ele, e por ele, e para ele, para ele, para ele são todas as coisas, todas as coisas. Oragachora mandaragachora mahas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Paulo está encarcerado, Paulo está aflito, Paulo está angustiado, mas ele diz: porque dele, estou preso porque dele, estou aflito porque dele, estou passando por provação porque dele, e por ele, e para ele, e para ele, e para ele, e para ele, são todas as coisas. Tem motivo para adorar, 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 tem motivo para exaltar a Deus, tem motivo para glorificar a Deus. Você foi salvo, você foi alcançado, você foi transformado, você foi arrancado de um charco de lodo, colocado para se assentar entre os príncipes. Tem motivo, tem motivo, tem motivo.
não era para estar aqui, mas Jesus lhe curou há anos atrás. Você estava perdido e potencialmente seria morto, mas Jesus foi lá e te arrancou com mão forte. Vem cá que eu vou te tornar um adorador. Vem cá, vem cá. Eu era para estar hoje morto, mas está ali uma mulher de Deus que orou e disse: Jesus, o meu filho está entregue nas tuas mãos. A enfermidade saiu e está aqui hoje um adorador em potencial, glorificando a Deus. Onde é que é para adorar a mulher samaritana, né? Onde é que é para adorar? É no Monte Gerizim? Os samaritanos dizem que é lá. É no templo? Porque os judeus dizem que é lá. Tu não entendeu nada. A adoração já chegou, já é para agora. A adoração não precisa de um espaço físico, a adoração é todo dia. E só quem entende o que é adoração é quem adora em espírito e em verdade. Só quem sobe no nível espiritual, só quem sobe no céu pela fé, só quem alcança o trono de Deus, só quem toca na orla do manto, porque até na orla eu adoro, até na orla tem adoração. Só quem toca nele e entende a sinceridade que há na alma para adorá-lo, reconhece: eu tenho que adorar, eu tenho que adorar, eu tenho que louvar, eu tenho que louvar. Deus não está interessado no seu currículo, Deus não está interessado no seu diploma, Deus não está procurando afinados para louvar a Ele. Afinação é para o grupo de louvor, missão deles, nos conduzirem à adoração e fazer com excelência. Mas Deus não procura afinados. Quem é que Deus procura? Deus está à procura de adoradores. Será que tem aqui nessa casa? Será que tem? Será que tem adoração aqui nessa casa? Eu estou com vontade de pregar, viu? Mas já vou acabar já. Mas há um clima espiritual nos envolvendo, pastor Genildo, nesta casa. Aqui é lugar de culto. Aqui você chega arrebentado, aqui você chega mutilado, aqui você chega quebrado. Mas aqui é casa de pão, aqui é casa de restauração, aqui é casa de renovo. E você se prostra, e você se curva, e você adora, e ele se inclina para ouvir, porque lá tem um glória a Deus do Reginaldo, lá tem um glória a Deus do Genildo, aqui tem um aleluia do Marcos, aqui tem uma língua estranha do Deus, aqui tem um glória a Deus da irmã Salek. Olha Deus inclinado, 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 olha Deus inclinado para te ouvir. Olha aí, 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 olha aí. Olha o olhar de Deus sobre ti, olha o ouvido dele sobre ti. Olha ele ouvindo aí a tua adoração, olha ele ouvindo o teu gemido. Porque nem adoração sai, mas sai gemido. E gemido para Deus é inexprimível. Soa como adoração, soa como adoração. Olha aí o ouvido dele inclinado, olha ele inclinado, olha ele inclinado para te ouvir, 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 para te ouvir. 1 minuto de glória. Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. 1 minuto de glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Olha ele inclinado aí, olha ele inclinado, olha a mão dele sobre ti, olha ele inclinado para ouvir, olha aí, olha ele recebendo adoração, olha ele recebendo adoração, olha ele recebendo adoração. Ele está inclinado para ouvir. Glória, 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 glória.
Ele te levantou do pó da terra, do monturo, ergueu o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, te tirou do lugar de miséria, te tirou da humilhação e da rejeição, e te colocou para assentar no lugar de honra e de dignidade. E este lugar de honra e de dignidade é no Senhor. Este lugar de honra e de dignidade é em Cristo. E mais, que faz com que a mulher estéril, e aqui é uma fala de Ana, capítulo 2, habite em família e seja alegre mãe de filhos. A que não podia gerar, aquela que era rotulada, aquela que era desprezada, aquela que ia para o templo e apenas sussurro saiu da sua boca. Mas esta mulher canta lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, o cântico de Ana. E a que era estéril gerou 7 filhos. Vai cessar o tempo de esterilidade. Kamanda saio te baixo mandarras. O recamanda shure mandarras abacatopataciama. Vai cessar o tempo de esterilidade. O tempo de cantar está chegando. Mas no período gestacional vai adorando. No período gestacional vai celebrando. No período gestacional vai louvando. Porque vai chegar aos 9 meses. E Deus vai permitir nascer. E Deus vai permitir gerar. E vai celebrar como Ana celebrou. A estéril virou mãe de filhos. Aquela que entrava encurvada no templo e com vergonha social por não gerar, agora entra com Samuel sendo sumo sacerdote, e quando vem para adorar, traz mais 6 filhos junto com ela para bendizer ao nome do Senhor. Vai acabar a esterilidade. Eu estou profetizando aqui, eu estou falando algo muito sério. O tempo da esterilidade, o tempo da escassez espiritual está cessando, está acabando. Deus está pegando alguns nesta noite, está renovando línguas de fogo na tua boca. Deus está pegando alguns nesta noite, está renovando a adoração na tua alma. Alguns iam para o culto cabisbaixo, não conseguiam adorar, não conseguiam louvar, tinham até motivos, mas não tinham forças. Mas hoje desceu, hoje ele se inclinou, ele veio, 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 se inclinou, se inclinou, se inclinou e está te renovando agora. Sinta o renovo de Jesus aonde você está. Vai, vai, vai. Ai, camanda, chora, manda, vai, vai, sinta o renovo de Jesus aonde você está. Olha a graça dele, olha a graça dele. Olha o amor dele aí circulando os corredores desta igreja. Olha a alegria dele, o bálsamo dele vindo sobre ti nesta noite para curar as feridas da tua alma. E Deus está ouvindo aquele sussurro bem baixinho de glória a Deus. Mas ele está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo. Aonde está? E vou perguntar: alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus?
ser transformado num verdadeiro adorador. Temos alguém nesta noite que deseja entregar a vida para Jesus? Eu gostaria de conhecê-lo. Se tivermos alguém, levante sua mão onde você está. Temos alguém? Amém. Então nós vamos orar. Bote a mão no seu coração. Bote a mão no seu coração. Ah, tu está aqui, Jesus. Como é bom saber disso. Como é bom saber que tu estás aqui. Aleluia. É tão contagiante a adoração, pastor José Albuquerque. Tão contagiante, que quando eu estou adorando, Dani, eu inflamo quem está no meu lado. Duas coisas podem acontecer: ou ele se aborrece e sai do meu lado, ou eu vou inflamar ele para adorar junto comigo. Tem um louvor que diz que nada pode calar um adorador. Bote a mão no seu coração. Pai, nós oramos, e nós cremos em Ti como nós cremos na Sua palavra. E nós louvamos ao Senhor, como o salmista fez um convite aos servos para louvar a Deus, para bendizer ao Seu nome. E apresentou os motivos, e nós temos muitos motivos para bendizê-lo, muitos motivos para adorá-lo, muitos motivos para glorificar o Seu nome, muitos motivos para nos curvar em adoração e nos rendermos ao Senhor, porque Tu és exaltado, Tu és soberano, Tu és incomparável, Tu és o grande eu sou, Tu és o Todo-Poderoso, que está assentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas. Tu és, Senhor Jesus, aquele que é, que era e que há de vir. Mas Tu também se inclina para ouvir a oração dos pequenos. Tu também se inclina para ouvir a oração, a adoração, o louvor dos pequenos, o louvor do justo, o louvor daqueles que não se consideram melhor do que ninguém, mas são totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. E os Teus ouvidos estão inclinados nesta noite para ouvir o nosso louvor, para ouvir o nosso clamor, em nome de Jesus.